Olá, crianças! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a professora Jeane. Hoje nós vamos estudar História. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o tempo e como podemos medir esse tempo. Vocês sabiam que existem diferentes maneiras e medidas de compreender o tempo? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Vamos lá? O homem, de diferentes maneiras, em diferentes momentos e épocas, ele procurou compreender o tempo. Ele buscou aprender sobre o tempo, porque era uma necessidade dele. O homem sempre precisou plantar, precisava saber o momento de chuva, o momento de plantar, o momento de colher. Como fazer isso sem compreender o tempo? É muito importante você ter essa medida do tempo, compreender o que é o dia e o que é a noite. Vamos lá para o cartaz? O homem, ele sempre se preocupou, desde o período histórico do homem das cavernas, em marcar o tempo. Ele buscava sempre uma forma de registrar os acontecimentos relacionados ao plantio, à colheita de suas plantações e também com os períodos de caça, pesca e suas festas festivas. Vamos lá? Então, o homem, através da observação dos céus, ele observava o sol e também ele observava a lua. Vamos aprender um pouquinho como o homem descobriu sobre essa diferença do dia e da noite? Com a observação do movimento do sol e do surgimento da lua, a variação da claridade e da escuridão no céu, formou-se a ideia de um dia. Como aqui, ó, do pôr do sol, o nascer do sol ao pôr do sol. Ele observou que o sol, na sua extremidade mais alta, era considerado o meio-dia, aquele momento ainda de sol. Depois, com a quantidade de dias que permanecia no céu, com o mesmo formato, formou-se a ideia de uma semana. Então, aquela quantidade de dias que a lua, no seu mesmo formato, ficava no céu, ele imaginou, ele percebeu que era a quantidade de uma semana, de 7 dias. E o tempo foi passando e o homem foi aprendendo mais com a própria natureza. Como observar o tempo, como medir esse tempo. Vamos lá? Com a variação dos formatos da lua, formou-se a ideia de um mês. Aqui nós temos a lua cheia. O homem foi observando isso. Depois, a lua minguante, a lua crescente e observou-se também a lua nova. E ele percebeu que essa variedade de luas no céu e também foi contando como quantidade de dias que cada lua ficava do seu formato no céu, formava-se a ideia de um único mês. O conjunto das variações da lua foi possível determinar o período para se plantar. Também ele percebeu que essas variações da lua ia passando no mês e também ia passando o tempo no formato de um ano. E ele começou a observar que a primavera, o inverno, o verão e o outono dava-se um período maior, que esse período dava-se a ideia de um ano. Então, nesse cartaz, nós podemos observar como o homem foi aprendendo a medir esse tempo. Agora, vamos verificar no calendário como o homem mede o tempo atualmente. Agora, vamos observar o calendário atual. Como o homem mede dias, semanas, meses e um ano. Vamos lá? Calendário de 2020, ou seja, esse calendário é do corrente ano, do ano atual. Nós temos o ano em dias, aqui no único mês. Meses terão 31 dias, outros terão 30 a 31 dias e outros terão apenas 30 dias. Mês de fevereiro varia entre 28 e 29 dias, a depender do ano, a cada 4 anos. Nós temos os dias da semana, com as letras iniciais aqui no calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, o primeiro dia da semana. Sábado,
o último dia da semana. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias da semana. Vamos lá? Agora, os meses do ano, quais são e quantos são? Vocês sabem me dizer? Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só que os meses, ele recebe um número. Quais são esses números? Vou pegar aqui o pincel. Vamos lá? Janeiro recebe o nome de mês 1. Mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4. Vocês lembram da sala de aula como a professora coloca esses dias, no cabeçalho, quando está fazendo o cabeçalho, a rotina no quadro? Vamos continuar. Maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7, agosto, mês 8, setembro, mês 9, outubro é o mês 10, novembro, mês 11 e dezembro é o último mês do ano, é o mês 12. Fecha-se de janeiro a dezembro o período de um único ano. Vamos lá? Então, nós conhecemos como o homem descobriu a questão de medir o tempo em dias, semanas, meses e anos. Mas e as horas? Como o tempo fazia? Como os humanos descobriram? O homem procurou inventar diferentes ferramentas, tecnologias ao longo dos anos para poder medir o tempo em segundos, minutos, horas. Vamos lá? Um dia tem quanto tempo mesmo? 24 horas. Mas o período que tem o sol é o período de 12 horas. Vamos ver como que o tempo, como que o homem foi descobrindo essas horas do dia? Vamos lá. Vou pegar aqui o meu telefone. Ele vai fazer o papel do sol na nossa aula de hoje. Vamos lá? Aqui, o sol ilumina a Terra. A Terra, no seu movimento, no seu próprio eixo, que se chama rotação, a Terra, ela vai girando. O período do Sol ilumina este lado da Terra, esse eixo da Terra, e o dia. Do outro lado, vejam bem, não tem a luz do outro lado, então o outro lado as pessoas estão na noite, no escuro. E com o movimento que a Terra vai fazendo, o dia vai passando. Observem bem, o dia vai passando. E agora do nosso lado, onde nós estamos, o Brasil, já ficou noite. Então, por isso que existe o dia e a noite. Agora vamos ver como o homem foi desenvolvendo as suas tecnologias para verificar a passagem do tempo e para medir o tempo. Vejam bem. Aqui eu tenho um relógio de sol. Esse é um relógio de sol. Vocês já viram? Já fizeram um relógio de sol? Já fizeram na sala de aula ou em casa mesmo um relógio de sol? Esse aqui é um relógio de sol que eu mesma fiz. É muito simples de fazer. Aqui, como o próprio nome diz, é um relógio de sol. É um relógio solar. Aqui, as pessoas, a humanidade, foi descobrindo que eles poderiam, ao passar do tempo, o sol passando, ele poderia estar verificando com horas. O homem fazia uma placa no chão, o homem coloca os objetos ao redor, com a posição em que seria cada hora do dia. E no meio, uma haste, dependendo da posição do sol, ele projetaria a sombra naquele determinado horário do dia. Vamos ver como funciona? Vejam bem. O sol, que hora está marcando? 12 horas, né? Vejam bem
Com o movimento da Terra ao redor de si mesma, ela vai se movimentando e o Sol vai projetando na haste e vai mostrando a hora ao longo do dia. Observem bem a sombra, como ela vai se movimentando aqui de acordo com a rotação da Terra. A questão é que esse relógio, ele só media, como o nome próprio diz, um relógio solar. Ele só media o tempo durante o dia, enquanto havia sol, e à noite. Então, o humano, ele procurou desenvolver novas medidas. E ele inventou aqui o relógio chamado ampulheta, que mede a hora, o tempo de hora em hora. Mas também existia o fator que tinha que ficar girando de hora em hora assim que a areia esvaziasse. E o período da noite, como que faria isso? Agora, com o passar do tempo, os homens inventaram também, aqui esse é um despertador antigo. Aqui, com a vela ia queimando, o prego caía em cima de uma bandeja, acordava todo mundo. Esse aqui é um relógio cronômetro digital, onde as pessoas podem ver a hora. Com o passar do tempo, o homem criou o relógio mecânico e o relógio de mecânico, ou também o relógio a pilha. Muito bem, crianças, hoje nós aprendemos algo muito importante, como medir o tempo, não é verdade? Para esta aula e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, crianças!